A paz do Senhor Jesus, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Identidade Sonora. Hoje está nos dando a honra, aqui na nossa sala de conversa sobre música, a cantora Thalita Mello. Nasceu no dia 2 de julho de 1991, na cidade de Águas Belas, em Pernambuco, filha de Giselda Maria da Silva e Gilmário Alves de Mello. Casada com o presbítero Timóteo Gomes e mãe de 2 filhos, Pedro e Rebeca. A paz do Senhor Jesus, Thalita. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Para nós é uma alegria recebê-la, né? Amém. Nesse momento aqui de encontro, onde nós estaremos conversando sobre música e sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida através do louvor. Sinta-se em casa, viu? Sinta-se em casa e vamos estar aqui compartilhando as coisas que Deus tem feito na sua vida, juntamente com o pessoal. Já convido você, né? Senta aqui com a gente e participa da conversa. Primeiro LP. A produção preparou alguns LPs, né, ao longo desse programa, e nós vamos estar aqui apresentando os LPs no decorrer da nossa conversa. Podemos rodar o primeiro? Sim, com certeza. Infância com propósito. Crescer nos caminhos do Senhor, carregando dentro de si sementes de fé que floresceram desde cedo, aprendeu a amar, respeitar e servir a Deus com a sua voz. E firme diante dos desafios. Teve o privilégio de participar dos grupos da igreja que contribuíram na base de um futuro guiado pela palavra, onde cada passo foi sustentado pela graça e pelo amor de Deus. Irmã Thalita, como a formação espiritual na infância pôde colaborar na construção de uma base espiritual? Eu acredito que as experiências que o Senhor me deu, né? Minha mãe sempre me levava para a igreja, sempre fez questão de me deixar ir para a escola dominical, para o culto com as crianças, né? Que lá em Alagoas não é como aqui círculo de oração infantil, mas ela sempre fez questão que eu participasse de tudo isso. E eu acredito que as experiências que o Senhor me deu na infância me faz ter a estrutura que eu tenho hoje. É justamente uma base realmente para eu ter a estrutura que eu tenho hoje. Amém. Então quer dizer que a sua infância foi em Alagoas? Isso. Na casa do Senhor, em Alagoas. Isso. E tudo isso te trouxe essa estrutura, essa firmeza que hoje te faz estar aqui onde você está. Glória a Deus. Com quantos anos você começou a louvar a Deus? Minha mãe, eu não lembro exatamente quando ela aceitou Jesus, né? Quando ela entregou a sua vida para Jesus. Mas eu lembro que eu comecei a ir para a igreja com quase 4 anos e foi justamente com essa idade que eu comecei a louvar a Deus. 4 aninhos? Meu Deus do céu, no púlpito tudo. Isso. Que coisa mais linda, glória a Deus. E chegando na fase da adolescência, teve a oportunidade de louvar no eletrônico? Isso, a minha infância toda foi em Alagoas. E assim, como eu falei antes, né? Eu lembro que a primeira vez que eu cantei, eu pedi à minha mãe, né? A minha avó, que eu falo mãe porque foi minha avó quem me criou. Sim. Então, a gente estava no culto e eu pedi a ela para cantar. Fala com o pastor. Na época, eu criança, né? Não entendia ainda presbítero, essas coisas assim. Eu fala com o pastor para eu louvar. E aí ela falou e foi a primeira vez que eu cantei com 4 anos, né? Depois disso, eu cantava sempre em grupo. Tinha algumas oportunidades, assim, sozinha. Só que aí foi quando a gente se mudou para cá, para Pernambuco. E eu fui fazer parte de uma congregação com a AB2, né? Lá no Cabo de Santo Agostinho. Sim. E foi lá onde uma pessoa me viu cantando, que ele era o dirigente do conjunto Irmão Israel. Ele me viu cantando e decidiu me chamar para cantar com o filho dele no eletrônico que estava começando, né? Eles estavam formando o eletrônico e aí decidiram me chamar. Tem um vídeo. Tem um vídeo de você cantando e tocando. Vamos ver? Sustentar a minha vida, Senhor.
Então esse é o vídeo de você louvando a Deus com o eletrônico. Isso. Que você foi convidada. É, isso. Que bênção, glória a Deus. Tem uma pergunta aqui na minha mente. Tu lembra da música que tu cantou quando tu tinha 4 anos? Lembro, foi um corinho, né? Eu cheguei na igreja, eu não sabia, assim, um hino inteiro. E um corinho que cantava muito nessa igreja, eu decorei, que é aquele Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. E eu tô vendo ela cantando e imaginando ela com 4 anos. Engraçado, porque essa igreja, eu me emociono quando eu lembro, porque Amém. eu morava em um lugar muito assim, era a parte rural de um interior, né? Que a gente, para ir para a igreja, a gente tinha que sair umas 5 horas da tarde. E a gente caminhava um pasto assim muito longo, atravessava pasto, riacho para chegar nessa igreja, onde não tinha luz, não tinha energia, assim, não tinha o piso, não tinha nada, né? Um tempo bem assim complicado. E eu lembro que era muito animada, a gente sentia muito a presença de Deus. Apesar de ser uma época difícil em todos os sentidos, eu sinto saudades. Meu Deus. Porque assim, é uma época que realmente a gente sentia a presença de Deus. Não que hoje eu não sinta, mas parece que era maior assim, o sentimento que a gente tinha de Deus ali presente, a sede que a gente tinha de realmente buscar, de estar ali presente. Parece que quanto mais é difícil, né? Mas a gente valoriza, porque às vezes a gente tem tudo e não dá tanto valor. Exatamente. Quando está mais difícil, a gente chega mais perto. Não é à toa, né, que os maiores encontros que a gente tem são no deserto. Isso, a gente atravessava o pasto. Eu lembro que meu padrasto, ele tinha um radinho de pilha. Meu padrasto era esposo dessa minha avó, né, que eu chamava de mãe, porque ela me criou, como eu tenho como mãe, né? E ele colocava sempre Rose Nascimento, Matos Nascimento. Então, assim, a gente ia o caminho todo escutando e voltava o caminho todo escutando. Né? Na época, fita, né? Colocava fita no sonzinho e levava aquele sonzinho. Que bênção, glória a Deus. É isso mesmo. Eu acredito também que esse tempo de hoje tem muitas distrações. Isso. A gente fica muito distraído, né? E se esquece de focar no principal, que verdadeiramente é a presença do Senhor. É por isso que a gente sente saudades. Que lindo, que testemunho lindo, né? Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação mais apertada, mais difícil, e ao invés de se ligar com a presença, fica ligado mais em reclamações ou então querendo muito na ansiedade dentro do coração que a situação mude, sendo que na verdade aquele tempo ali é um tempo de preparo e é um tempo de encontro. Verdade. E a pessoa não está percebendo, né? Só percebe depois. Olha aqui, ela está falando, ela está sentindo saudade e testemunhando. Receba aí, receba de Deus, né? O tempo difícil é o tempo do encontro, é o tempo da presença, é o tempo do transbordar. Vamos para o próximo LP? Sim. O primeiro contato com a música, através da flauta transversal. Cada nota aprendida carrega disciplina e paciência em dominar técnicas, desenvolver percepção, concentração e emoção. Qual a experiência que sentiu tocando o instrumento pela primeira vez? Para mim, assim, era um sonho, né, de tocar algum instrumento. Eu lembro que na época, meu desejo mesmo era tocar sax. Só que pelas minhas condições financeiras, eu não tinha condições de comprar o instrumento. E tinha lá na igreja uma flauta. E aí, na época, até o meu dirigente, né, do eletrônico fez: Thalita, tem uma flauta aqui parada, tu não queres aprender flauta? A gente passa um ano primeiro na teoria, né, para poder pegar o instrumento. E aí eu mudei do sax para flauta. E eu amei, né? Que bom! Me encantei pela flauta e acho que nem senti falta do sax. Não que eu não quisesse, eu achava lindo, né? Mas assim, me encantei pelo instrumento, né? Que bom. E assim, foi uma oportunidade que Deus me deu, porque eu orei, pedi ao Senhor. Tinha um amigo meu, que ele tocava guitarra no eletrônico, Felipe. Aí a gente conversando e eu disse: olha, como é que tu fez para entrar? Ele me instruiu como entrar na escola, né, de música do Cabo. Entrei, fiz quase toda, assim. Na realidade eu não cheguei a me formar, porque eu tive que me mudar para Recife. Mas aí eu fiz 3 anos e meio. 3 anos e meio de estudo de flauta? 2 anos de flauta, estudo 2 anos e meio de flauta e
3 anos de teoria. Entendi. Olha aí, tá vendo os caminhos? Queria sax, mas aí dentro das circunstâncias foi apresentada a flauta transversal e se apaixonou. Eu confesso que é o instrumento que eu desejava tocar se fosse de uma orquestra. Eu acho violino muito lindo, mas eu sempre fui muito apaixonada por flauta transversal. Ai, que Deus, que bênção, né? Saber tocar e aprender técnicas, enfim. A música é muito importante, principalmente para o desenvolvimento cerebral. E eu acho lindo também ser usada como instrumento. É verdade. Não é? Porque a gente sabe que executar bem um instrumento inspirado pelo Espírito manda os espíritos malignos embora. Deus se utiliza da gente. Outra pergunta. Envolvida na música, você conheceu o seu digníssimo esposo? Isso. Eu era da eletrônico, né? E também era da banda do Cabo, da banda da nossa igreja, né? Que era na Coab 1. Apesar de ser da Coab 2, né? Que tem 3 Coabs lá. A gente chama Coab 1, 2 e 3. Mas eu fazia parte dessa banda e a gente formava uma vez no mês lá. E aí eu fui formar na banda e ele me viu lá na banda tocando. Ele te viu tocando na banda. Isso. E aí? Aí ele procurou saber e acabou descobrindo que o pai dele era meu presbítero. Eita! O pai dele era teu presbítero. E ele não sabia. Não sabia. Olha isso. E aí Jesus foi trabalhando. Isso, Que bênção, glórias a Deus. Tu estás mostrando. Olha aqui, olha as fotos da família. Que coisa linda. Foi uma alegria receber vocês lá na minha congregação. Amém. Muito lindo mesmo. Admiro a família de vocês. Amém. Acho linda. Obrigada. Deus continue abençoando abundantemente. Vamos cantar? Sim. Vamos cantar.
Que lindo. Glória a Deus. Ai, sou muito suspeita. Essa trilha sonora é minha preferida. A minha também. Eu gosto demais. Vamos dar uma pausa na nossa conversa e chamar o quadro Identificando. Esse quadro, a produção preparou, são os emojis que vão aparecer na tela para a gente descobrir quais são os hinos da harpa. Certo. Você vai ser a primeira. Ai, Deus. Então vamos lá. Ai, meu Deus. Uma mão, uma mão, uma interrogação, um barco, ou uma vírgula. Será que é... Ai, meu Deus, acho que eu vou errar, mas tudo bem. É aquele solta o cabo da nau? Acertou. Acertei? Ai, Deus. Parabéns. Parabéns, Thalita. Meu Deus, é a minha vez agora? É? Eu falei certo. Sou péssima nisso. New, novo. Sim, isso aí é uma música. Ah, um canto novo no meu ser? Olha, peraí. Acertei. Ai, obrigada aí, produção, viu? Obrigada. Tem mais? Aí, agora é tua vez, Thalita. Ai, Jesus, um Senhor, uma vela. É um velhinho. Será que é Deus uma velará vela por mim? e- Por ti, por mim. É o quê? Deus velará por ti. É, sei, é acertou! esse mesmo. Acertou! Tô sabendo todas aqui. Arrasando. Jesus. Ai, carta. Mensagem da cruz? Ah! Que bom. E aí, ainda tem mais? Ainda tem mais? Tem, não? Então a gente já bateu. Acertou. Ai, gabaritou. Pensei que ia errar tudo. Eu também. Mas gabaritamos, Jesus é bom. Vamos para o próximo LP? Sim. Vamos. Chamado em harmonia. Pouco tempo depois, irmã Thalita, teve a oportunidade de louvar no Templo Central. É, sim, com a banda Chamar, né? O instrumental Chamar, na realidade. Eu estou fazendo parte desse grupo e aí o irmão Tito, o maestro, né, me deu essa oportunidade, né, de poder ter essa honra de cantar na Central. Que bênção, glória a Deus. E como foi essa experiência de cantar no Templo Central? O que significa para você? Eu acredito que significa o cumprir das promessas de Deus, né? Porque eu comecei a refletir de onde eu vim de uma igreja, onde nem se enxergava um ao outro dentro do templo. E nunca que eu imaginei sair dali, nem sequer para cantar numa simples igreja que fosse. Então, sair dali, já ser chamado para cantar no eletrônico como eu fui escolhida, eu já não imaginava. Já foi uma surpresa. E aí quando o maestro, né, Tito, me chamou e disse assim, olha, Thalita, eu disse, meu Deus, tu tem confiança em mim de cantar? Porque eu sou muito nervosa, sou muito tímida e às vezes me dá apagão. Às vezes eu estou cantando, né? Até aqui na Rede Brasil, às vezes eu estou assim, eu fico tão nervosa, eu esqueço, parece que eu perco a audição. Eu fico pensando, meu Deus, eu vou entrar errado aqui, né? Eu não estou errado. Eu sou muito nervosa, muito tímida, apesar que às vezes as pessoas dizem que não parece. É o que eu ia dizer aqui agora. Mas não eu sou muito tímida, só Deus sabe. Então, quando ele falou assim, para cantar lá, eu disse, meu Deus, tu tem coragem? Aí ele fez, não, Thalita, vai ser uma bênção, você já canta com a gente aqui, vai dar tudo certo. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu não tive coragem de ir só. A primeira vez mesmo, eu não tive coragem de ir só. Sim. Aí eu falei, Fernando, né, vamos cantar comigo, porque eu não vou conseguir só. Aí da segunda vez que a gente foi, que foi essa última vez agora, né, eu consegui. Conseguiu isso. cantar sozinha no Templo Central. Isso. É Jesus trabalhando, tá vendo? Temos aqui também um vídeo louvando com o cantor Fernando Barcoquedes. Isso. Eu acertei. Vamos ver. Felicida um palco, representa seu papel. Bate o coração, pois a cena é irreal. Quer falar de amor, experiências mal vividas.
consegue se amar. Jesus Cristo é a força que você precisa. Jesus Cristo é. Que lindo, né? Que coisa linda, né? Bem clássica, bem profissional, Oh, para a Jesus. glória de Deus. Em que congregação é esse vídeo? É Encruzilhada. É Foi o aniversário do templo, se eu não me engano. Que bênção. É. E esse é o irmão Fernando Barcoquebas. Barcoquebas, é. Já a produção aqui já me disse que ele é bem conhecido. Quando eu cheguei na Benfica, ele foi a primeira pessoa assim, que eu vi cantando, né? Aí eu até comentei com meu esposo assim, meu Deus, como esse irmão canta bonito, porque realmente ele canta lindo, né? É. Então, pra mim, é e sempre será uma honra também cantar com o Fernando, cantar com o Instrumental Chamar, né? Que eles são, assim, uma bênção. Honra e glória para Jesus, mas eles são muito bons, assim, né? Amém. Eu me sinto privilegiada em fazer parte, né? Com eles, ali daquele grupo. Amém, que bênção. Essa é a banda Chamar. É, o Instrumental Chamar. Que lindo, glória a Deus. É muito importante a gente oferecer ao Senhor um louvor de excelência, né? Qual é a sensação que tu sente assim, cantando com o irmão Fernando e junto com o instrumental? É de que Deus me viu. Onde eu achava que ninguém me veria, Ele me viu. Ai, que lindo! Então, quando eu tenho essa oportunidade de cantar com eles e de participar de onde Deus tem me levado, mesmo com as minhas imperfeições, com as minhas limitações, eu enxergo que só pode ser Deus. Porque pela minha, como é que eu posso dizer? Pelas minhas qualidades musicais, talvez não. Mas por Deus ter me enxergado, é essa a sensação que eu tenho. Entendo. Eu fiz essa expressão assim, é porque às vezes a gente olha pra gente mesmo e se enxerga tão pequeno, É verdade, insignificante. isso. É porque a gente pensa assim, tem tantos melhores, né? Mas o Senhor olha pra gente de uma verdade. forma diferente de como a gente se vê. É verdade. E Deus enxerga em nós os valores que às vezes a gente não vê. Verdade. Ele sabe quem a gente é, É. o valor que a gente tem e o dom que Ele mesmo deposita dentro da gente. E no momento exato e oportuno, Ele coloca assim ó, pra fora, desperta o dom. Já teve vezes de eu querer desistir, né? Porque por ser tão tímida e por travar tanto o ensaio em casa fica ótimo. Sim. Chego na igreja ou nos lugares onde eu vou cantar, às vezes eu travo. Eu esqueço a letra, eu travo, eu esqueço, é como se a minha mente parasse. Sim. É uma E eu me perdesse onde é que eu tô. E aí é como se, às vezes eu volto e eu digo, ai meu Deus, onde é que eu tô? E tão nervosa que eu fico. Sim. Então, ter o privilégio de participar de tudo isso que Deus tem me proporcionado, eu digo assim, só Ele. Porque eu acho que aos olhos humanos, quem escolheria? Mas o Senhor vê o teu valor. Amém. O Senhor enxerga o teu valor mais além do que aquilo que tu pode ver. E tu tens um valor para estar entre o instrumental Chamar junto ao Fernando Barcoquebas. Você pode não enxergar, mas Deus enxerga. Glória a Deus. Amém. E é muito importante oferecer ao Senhor um louvor de excelência, né? Isso para Deus sempre o melhor. É verdade. Não para a nossa glória, É. mas a gente oferece sempre o melhor para Ele. Até porque, no geral, né, tudo se trata sobre Ele, não é sobre nós. Exatamente. No final, tudo é para Ele, por Ele. Então, É tudo para a glória dele. Vamos adorar a Ele mais uma vez? Amém. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequena, ele tão grande é. Eu sou falha e ele é fiel. O que eu deveria era amar.
Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Amém. Aleluia! Glória a Deus. A cantora Thalita teve a oportunidade de louvar na cantata de Natal. É isso? Isso, da minha igreja. Da sua igreja? Isso. Em Benfica, né? Isso. Oh, meu Deus. Vamos ver o vídeo de Aham. você cantando na cantata de Sim. Natal de Benfica. Amém, que coisa linda, que coisa linda, glória a Deus. Também você falou aqui da Rede Brasil, né, que você tem a oportunidade de estar aqui na Rede Brasil. Quando eu estou aqui, você confia em mim, eu esqueço. Não, mas o Senhor confia, né, o Senhor escolhe, chama e nos capacita. Verdade. Ele nos capacita. Eu lembro que antes de me chamarem, né, a primeira vez para a Rede Brasil, Deus usou uma irmã para mim. Porque eu dizia sempre assim, se um dia a Rede Brasil me chamar, eu não vou, porque eu vou passar vergonha. Verdade. Eu dizia, eu sou muito nervosa para ir para aquele lugar. Aí eu vou passar vergonha ao vivo? Não vou, né? Eu não vou, eu dizia. Aí Deus tomou uma irmã e disse assim, vai chegar um convite esses dias. Ai de tu, se tu negar. Aí eu, tá certo, passou. Aí daqui a pouco eu recebo uma mensagem, né? Aí eu mandei pro meu marido, assim, mostrei pra ele, ele disse, tá vendo que eu não vou dizer que eu não posso. Eu não poderia, porque eu não, na minha visão, não tinha condições de vir, né? Tinha capacidade. Aí eu disse, eu vou dizer. Aí ele disse, tu lembra do que Deus te falou semana passada? Aí eu disse, mas quem sabe não é isso, menina, é outra coisa. Ele, menina, tu tem coragem? Só que eu sou mole, né? Eu disse, não, tenho coragem não, eu vou. É melhor eu errar lá do que Jesus me cobrar, né? Aí ele disse, é verdade. Aí eu acabei aceitando, né? Mas eu achava que seria só algo pontual. Só aquele dia e não iriam me chamar mais, né?
Sim. Como às vezes chama alguns cantores, né, de alguns lugares que vêm louvar o Senhor, porque eu não vim, a princípio, para cantar os hinos congregacionais, né? Sim. Eu vim, tive a oportunidade e depois foi que começaram a me chamar para cantar os hinos congregacionais. Aí eu disse, Jesus, eu não posso negar. Eu não posso. Eu lembro que teve uma época que eu disse, eu não vou mais não, porque eu não tenho condições para isso. Eu não tenho condições de estar ali. E eu estava grávida na época de Rebeca. E eu comecei a sentir uma dor. Era uma dor que ninguém explicava. Eu ia para médico, fazia exame e o médico, não tem nada. Não explica a tua dor. E aí Deus falou para mim que era porque eu queria desistir. Aí eu disse, então me dá uma prova, Senhor, que é porque eu quero desistir. Porque o Senhor vê que eu não tenho condições. Então me mostra que realmente é isso. Porque eu acho que não é o meu lugar, eu dizia para Deus. E eu lembro como se fosse hoje, que teve um dia que eu estava morrendo de dor, não falei para ninguém. Quando eu cheguei no estúdio, que eu coloquei o pé, a dor simplesmente passou. Aí eu disse assim, eu entendi, Deus, tá? Eu entendi. Realmente era o Senhor me dizendo, ou tu faz ou eu cobro. Né? Então, assim, eu entendi que é o Senhor que quer. Então, eu meio que parei de olhar para as minhas incapacidades, né? Para as suas limitações. Para as minhas limitações e disse, eu vou fazer o que o Senhor quer. Até porque, no final das contas, tudo é por Ele e para Ele. Então, eu não tenho que pensar em mim. Eu não tenho que pensar na minha vergonha. Isso. Eu não tenho que pensar nas minhas limitações. Eu não tenho que pensar o que vão falar, o que vão pensar, o que vão me julgar. Isso. Porque tudo não é para Ele. É. Se é para Ele, por que eu me preocupo? Isso mesmo. Né? Então, assim, Deus me fez entender naquele momento. Glória E aí eu parei, eu disse, Deus, eu vou até onde o Senhor me levar. Glória a Deus. Que Independente do que aconteça. E agora vai só obedecer, né? O máximo que pode acontecer é eu chorar, né? Dizer, Deus, eu errei de novo. Mas depois passa e tá tudo certo. E às vezes até no erro, Deus ele se utiliza para falar com alguém, tocar no coração de alguém. Verdade. A gente tem essa mania de querer tudo muito perfeito, esquecendo que a gente mesmo já foi feito na fragilidade, né? Nós somos barro, nós somos pó e Deus se lembra disso. Você falando sobre isso me fez lembrar de um momento da minha vida que foi muito marcante. Porque eu lembro que um dirigente do conjunto, do que eu fazia parte na época, me chamou e disse, Thalita, olha, tenho esse hino para tu solar. E eu disse, esse hino dá para mim não, esse hino não dá para mim. Só que tinha uma pessoa escutando atrás. E essa pessoa virou e disse assim, na realidade, você não tem unção. Então, por você não ter unção, realmente esse hino não dá para você. Eu fiquei tão sem reação que eu não falei nada, só que o irmão, com muita autoridade, disse, dá para você sim, você vai louvar e Deus vai se fazer presente, porque quem faz é o Senhor. Amém. Só que eu voltei para casa, chorei a noite toda, porque eu fiquei com aquilo, né? Eu já tinha essa limitação, aquele medo de fazer. Uma palavra contrária muito forte. E aí eu disse ao Senhor assim, eu disse, Deus, eu já não queria, e agora que eu não quero mesmo. E aí eu tinha um compromisso no centro de Recife, acordei, fui lá e uma irmã bateu no meu ombro, passou por trás de mim e disse assim, eu te amo como tu é, eu te escolhi. Aleluia. Né? E eu não quero que tu pare. Não... Ele falou comigo e eu voltei para a igreja mesmo assim, eu voltei aflita. Era uma oração para a mocidade, aí eu dobrei o meu joelho, fiquei orando se eu vou ficar de joelho para ninguém me dar oportunidade. Só que aí o irmão me deu oportunidade de joelho mesmo, aí eu levantei, sabe, chateada. Eu disse, Senhor, eu estava de joelho para não me dar oportunidade. Para que eu vou cantar se eu não tenho unção? Eita, meu Deus. E aí que vai servir? Se não adianta, eu sei que é para te adorar, mas se eu não tenho unção, para te adorar, eu te adoro em casa. E aí, quando eu peguei no microfone, sem vontade, com o olho fechado, dizendo a Jesus assim, eu não tenho unção, o que é que eu estou fazendo aqui? Do nada, eu escuto uma movimentação muito grande na igreja. Uma movimentação e eu sem querer abrir o olho. E quando eu menos esperei, que eu abri o olho, assim, Deus falou comigo, assim, no meu ouvido, disse assim, olha, quem diz quem tem unção ou não sou eu. Foi quando eu abri o olho e eu vi uma pessoa aceitando Jesus. Que lindo! E as pessoas chorando, e ali Deus falou pra mim, disse, quem diz se tu tem unção ou não, sou eu. Que lindo! E eu comecei a chorar e foi justamente aquele hino, né, que eu cantei no começo, Amo o Senhor. Foi essa canção? Foi essa canção que Deus me fez, me mostrou
que às vezes as palavras vêm pelo seu jeito de adorar, porque às vezes as pessoas acham que a adoração ou a unção de Deus só está às vezes no grande movimento. Mas às vezes não é isso. A unção não se mede, ninguém pode medir. É algo que eu e Deus tem. Não é uma pessoa que pode chegar e dizer isso para mim, né? Ou eu dizer para uma pessoa. Não pode, né? E eu lembro que até quando passou o tempo, depois a pessoa até veio se justificar, fez, olha, mas não foi com essa intenção, eu só queria dizer... Eu acho que ela percebeu, né? Eu só queria dizer que você tinha que orar mais, e que você tinha que... Só que assim, eu já não me importei, porque Deus tinha me mostrado, Deus tinha falado comigo, e eu acho que vale mais o que Deus fala do que o que as pessoas falam. De fato. Né? Mas a gente não tiver firmado realmente, qualquer um, porque somos seres humanos. E as palavras contrárias, elas sempre vão existir, os julgamentos. Então, às vezes a gente quer parar, né? Como Elias, né? Fugir e se esconder. Isso. E ainda bem que o Senhor percebe quando nossas forças estão já se acabando e realmente a gente não consegue. E assim como Ele cuidou de Elias, Ele cuida da gente também. Isso. É verdade. E mostra que está conosco, né? É. Então, Deus tem feito momentos assim. Em muitos momentos, Deus tem feito na minha vida como fez na vida de Elias. Ele renova as nossas forças, né? É. E Ele nos ajuda a continuar na jornada. É verdade. Quando a gente quer parar, Ele sabe, Ele conhece a estrutura da gente. Como eu disse, ele sabe que somos pó. É importante demais falar sobre isso, né? Num programa como esse. Verdade. Porque muitas vezes a gente escuta as palavras contrárias e a gente quer dar mais ouvido às palavras contrárias do que a voz do próprio Deus. É verdade. Não é? Mas aí a voz do Senhor, ela é poderosa e ela é a que mais importa, independente de qualquer voz que se levante, né, diferente daquilo que Deus diz, inclusive a nossa própria voz. Não é isso? Não somos super crentes, né? É. Somos seres humanos que temos sentimentos e que às vezes esse sentimento se torna até um empecilho, às vezes. Isso. Se torna um empecilho Isso. para que a gente cumpra o nosso chamado. Isso. Mas ainda bem que pela misericórdia de Deus, Ele vem até nós É verdade. e diz, eu te quero, É. eu te amo. É. E isso já é assim um privilégio grande demais, Diga. né? Ele não Pra desiste, nós, né? Porque Ele não desiste de nós, mesmo não sendo nada, né? É, já estamos falando sobre experiências através do louvor, uma experiência linda, maravilhosa aí agora, que você trouxe pra gente. Compartilhe alguma coisa, assim, uma cura, algo que Deus tenha feito, algum milagre, além da salvação através da música. Eu já tive várias pessoas que chegaram para mim para falar assim sobre o que Deus fez ali naquela vida daquela pessoa, né? Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim, olha, eu vim para a igreja e eu disse, se Deus usar aquela menina que canta, louvando esse hino, eu acredito que o Senhor está falando comigo para que eu possa realmente fazer aquilo que o Senhor me chamou. Que bonito. Eu me senti assim honrada, né, por Deus. Teve outra vez também que eu sempre gostei muito de louvar em casa. E às vezes você está em casa, você está louvando, engrandecendo ao Senhor e não sabe o que Deus faz através do seu louvor. É verdade. E eu lembro que eu estava me mudando da casa onde eu morava lá no Cabo, né? Na época eu ainda era solteira, eu estava me mudando para outra casa com minha família. E chegou um senhorzinho chorando e disse, e agora? Como eu vou ouvir a voz de Deus porque eu não consigo mais ir para a igreja? Eita! Eu chorei horrores quando ele falou isso para mim, porque ele disse assim, ai, quantas vezes eu fiquei no pé do muro escutando você louvando dentro de casa e chorando e sentindo a presença de Deus. E aquilo assim me comoveu de uma maneira extraordinária, porque eu dizia assim ao Senhor, eu achava que era só eu e tu que estava ali naquele quarto. Glória a Deus. Mas o Senhor, através do louvor, estava tocando aquele Senhor que estava ali do lado, né? E eu senti assim um privilégio. Eu sempre repito muito essa palavra porque realmente é um privilégio ser escolhida por Deus para fazer algo, né? Porque somos tão falhos, tão imperfeitos. Né? Eu sei que tudo é para Ele, a honra é dEle, a glória é dEle, né? Outra vez também algumas pessoas chegaram, eu cheguei na igreja com uma dor de cabeça, mas quando você estava louvando, a dor de cabeça sumiu. Glória a Deus. Né? E eu creio nisso. Outra vez também eu estava no Hospital do Câncer com minha avó. Um momento assim difícil porque Deus, Ele sempre me fez louvar em momentos difíceis.
Quando o momento é mais complicado, eu não achava outra saída a não ser louvar. E 2 experiências que eu tive com relação à saúde. A primeira, né, antes do Hospital do Câncer, foi minha avó. Eu tinha 13 anos, estava sozinha numa área rural também, do Cabo, que a gente morava, e não tinha ninguém para socorrer. Ela ficou com as pernas duras, sem falar, e só tinha eu e ela. Ai, meu Deus. Eu me desesperei, mas naquele momento eu disse, eu sei quem pode me socorrer. E eu abracei ela assim, puxando ela, uma menina de 13 anos, não tem tanta força para carregar, né? E eu comecei a arrastar ela para a beira da BR, eu morava próximo da BR, para pedir socorro. Mas eu comecei a louvar ao Senhor. E eu louvava alto mesmo, eu não louvava baixinho não, eu louvava alto. E quem olhava para mim achava que eu estava louca, porque eu comecei a cantar aquele hino Redenção, de Fernanda Brum. Viva estou... Né? E comecei a cantar e até que apareceu uma pessoa para socorrer minha avó e a gente levou ela no carro e eu cheguei no hospital cantando e o médico disse, olha, o caso dela é caso de cirurgia e se ela se recuperar ela vai ficar com sequelas. Mas eu profetizei naquele momento, eu disse, ela não vai ter sequela e ela não vai fazer cirurgia. E no de repente de Deus, ela ficou boa e ninguém soube explicar. Glória a Deus. A boca que estava enrolada, que não estava falando, né? Porque o médico disse que ela teve o começo de derrame. Sim. Tudo aquilo se reverteu em torno de horas. Ela não ficou em hospital, ela não ficou internada. Aleluia. Né? E assim, eu pude ver Deus fazer através do louvor ali. Outro momento também foi no Hospital do Câncer, que não foi uma cura, mas foi um consolo para quem estava ali. Sim. Porque quando ela estava muito desesperada, e naquela sala, um quarto do Hospital do Câncer, enfermaria, fica muitas mulheres. E eu lembro que ela estava muito desesperada, muita gente com medo, desesperado também, porque não é um lugar fácil. E eu lembro que eu olhei para ela e eu disse, a única coisa que a gente pode fazer agora é adorar. E a gente começou a cantar aquele hino. Hoje eu canto esse hino para chamar. Até o maestro Tito fala, esse hino é o hino da nossa vida. Porque foi um hino que eu louvei em momentos muito difíceis assim, da vida. Era um hino que Deus me ajudava, sabe? Falava comigo. O hino de Shirley Carvalhais, né? Vendavais. Eita. Então a gente louvou lá no hospital e muita gente começou a chorar, mas a calmaria veio. Que lindo, glória a Deus. E não veio a cura, mas veio o consolo. Amém, glória a Deus. E isso eu acho que é como Deus quer, porque tudo é como Ele quer. Né? Às vezes a gente realmente quer a cura, mas às vezes não é o momento, não é o que Deus quer e tudo bem. Né? A gente tem que ser grata a Deus por tudo, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Exatamente, exatamente. E no momento ali, o milagre não era a cura, mas o milagre era de fato o consolo, né? Isso. É isso aí. E o Senhor faz, o Senhor opera, e o Senhor age. Amém. E trabalha nos nossos corações, né? É muito bom quando a gente sente o refrigério do Espírito Santo dentro do nosso ser. Verdade. Principalmente através do louvor. E num momento tão difícil, né? É bonito saber que Deus trabalha na tua vida te dando ousadia para cantar. Quando alguém se desesperaria aí gritaria, né? Mas você está cantando. Eu lembro até que no dia que eu enterrei minha mãe, era a festa do coral, Benfica. Eu fazia parte do coral. Eu enterrei minha mãe de manhã e aí me perguntaram, tu vai para a igreja? Eu digo, vou. Eu vou fazer o que em casa? Não adianta, ela está com o Senhor. Eu lembro que um hino que a gente cantou é aquele, como não entoar teu louvor, como deixar de proclamar. Ele. Né? Aí ele tem uma parte que ele faz, cantarei quando a dor chegar, cantarei ao sorrir. Porque muitas vezes a gente canta isso, mas será que eu vivo isso? Será que quando a dor chegar eu realmente vou cantar? É verdade. Só quando a gente está no momento da dor, no teste de fogo, não é? E glória a Deus por isso. Glórias ao Senhor por todas as coisas. Prepare-se. Algumas pessoas têm algo especial para falar sobre você. Ai, meu Deus. Vamos ver? Sim. A paz do Senhor, presbítero Timóteo falando. Estou aqui para homenagear você, Thalita, minha querida esposa. Uma mulher de Deus, um presente que Deus me concedeu.
Esse ano vamos completar, com a graça de Deus, 17 anos de casados. E eu sou muito grato a Deus pela sua existência, pela mulher que você é. Uma mulher trabalhadora, uma mulher esforçada, uma mulher dedicada a Deus, à família e à igreja. Uma mulher temente a Deus. E apesar de todas as situações que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, você conseguiu dia após dia superar cada uma delas. E hoje eu vejo a mulher determinada que você se tornou. Uma mulher aguerrida, uma mulher que consegue vencer os desafios. Eu quero dizer para você que eu te amo, assim como nossos filhos, Pedro e Rebeca, e nós somos muito gratos a Deus por ter você ao nosso lado. Paz do Senhor, eu estou aqui agradecendo a Deus pela vida da minha amiga Thalita, que era um presente na minha vida. Ela sabe o quanto eu a amo, o quanto eu a admiro, o quanto eu louvo a Deus pela tua vida, minha amiga. A tua vida é um presente, Deus, na minha vida. Ter a tua amizade, você é um exemplo, você nos inspira, você nos ensina. Eu quero dizer que eu sou muito feliz e muito grata ao Senhor por ter você como companheira, como ajudadora, como amiga, como irmã. E você sabe o quanto eu tenho o maior amor e carinho por Rebequinha, que eu digo até brincando com ela, que Beca é nossa filha, a gente divide Beca juntas. Por Pedro, pelo presbítero, vocês são uma bênção, amiga, eu te amo. A minha oração, amiga, diária é que o céu te abençoe, que Deus faça coisas grandes na tua vida como Ele tem feito. E vivenciar isso, amiga, é gratidão no meu coração. Te amo. A paz do Senhor, meu nome é Karina, sou dirigente do conjunto musical do Novo Benfica, onde a irmã Thalita, ela é componente do nosso conjunto e é uma pessoa super dedicada na obra do Senhor. Ela sempre está disposta a trabalhar na obra e sempre quando eu lanço alguma proposta, ela está disposta a fazer. Então, além dela ser componente do nosso conjunto musical, Thalita é uma grande amiga, né? A gente já se conhece mais de 10 anos, desde que ela veio para Recife, morar em Recife. E até hoje a nossa amizade tem se firmado. E eu louvo a Deus por sua vida, amiga. E louvo a Deus pela sua família também, que amo bastante. E você sabe que eu sempre torço por você, sempre torci. E que Deus abençoe sua vida e que Ele faça você prosperar cada vez mais. Tu sabe que pode contar comigo. Amo tu. Paz do Senhor a todos. Que honra e que alegria poder falar da irmã Thalita Melo. Sabemos que o Senhor, Ele tem aperfeiçoado. O Senhor tem cumprido quantas promessas o Senhor falou. E nós somos testemunhas do que Ele tem feito em sua vida. Já tivemos momentos de louvor e adoração juntas, desde o centenário da nossa igreja, e continuamos adorando ao Senhor. E percebemos que a boa mão dele está sobre a sua vida. Para nós, é motivo de continuar orando, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por você continuar sendo essa serva dedicada, que toda a congregação sente prazer e alegria em estar ao seu lado. Que o Senhor continue te abençoando, conte com as orações da minha família e servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto, como diz o salmista, no Salmo 100, verso 2. A paz do Senhor Jesus. Falar da irmã Thalita é algo muito bom, muito fácil, pois a gente vê o trabalhar de Deus na vida da sua serva, tanto no ministério do seu esposo, o presbítero Timóteo Gomes, mas também no seu chamado. Tem algo muito lindo de Deus na vida da irmã Thalita. A primeira vez que eu vi a irmã Thalita cantar, vi que tinha algo especial em termos técnicos, né? Afinação, o timbre é maravilhoso, mas o que mais me chamou a atenção foi o espiritual. Tem algo de Deus, tem algo diferente. Isso é muito importante e raro. E entendi que deveria chamá-la para o instrumental chamar, claro. E assim eu fiz e tem sido a bênção. O Senhor tem se utilizado da sua serva junto conosco e a sua glória tem se manifestado e pessoas têm sido alcançadas através do louvor da sua serva. Irmã Thalita, conte conosco. O que precisar, estaremos aqui para ajudar. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.
Olha aí que coisa linda. Quantos depoimentos lindos. Em específico, esse último que eu estava ouvindo aqui, ela passou o programa dizendo: mas Deus me viu, eu estou junto de gente que é assim, assado, e eu não tenho, olha aí, Deus ele vê, e Deus ele faz outras pessoas também verem aquilo que nem a gente mesmo consegue ver. Agradeça as pessoas do depoimento, fique à vontade. Eu quero agradecer, né, a todos que tiraram esse momento para falar, né, algumas palavras bonitas para mim, ao meu esposo, né, que eu também amo muito, que tem sido muito especial na minha vida, que me ajudou assim, né, que muitas vezes abriu mão de muitas coisas, né, de coisas importantes para poder me dar apoio, para poder me ajudar, e eu reconheço isso e agradeço a Deus pela vida dele, porque ele também é a promessa de Deus na minha vida, né? Agradeço a cada amigo, né, e amiga que realmente são especiais para mim. Essas pessoas são pessoas que Deus tem colocado na minha vida para me ajudar. Amém. E eu sou muito grata pela vida de cada um de vocês. Eu amo muito vocês, Deus sabe. Que lindo, glória a Deus. Você também pode fazer as suas considerações finais. Já está acabando, eu não sei como é que é isso. Começa todo mundo com medo e quando vai chegando, vai decorrendo, decorrer da conversa, de repente, já acabou, já não dá mais tempo para falar. Ai, pode trazer as suas considerações finais, Thalita. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, né? Agradecer ao nosso pastor pela oportunidade, né? A Rede Brasil por essa oportunidade, por esse privilégio. E quero dizer que Deus é o Deus que escolhe, vou continuar dizendo. Amém. Aqueles a quem ninguém vê, né? Se você talvez seja essa pessoa que Deus te escolheu e talvez você não veja possibilidades nenhuma, não há como, talvez na sua mente, na sua cabeça, entenda que são esses que Deus escolhe para mostrar a glória dele, o poder dele, né? Porque é como meu esposo diz, é o cenário. Não tem cenário melhor do que o cenário do impossível, né? Para que todos possam dizer, foi o Senhor que fez. Glória a Deus. Né? Toda a honra e toda a glória seja dele, porque Amém. Tudo é por ele e para ele. Glória a Deus é o cenário. No cenário do impossível, só quem opera é Ele. É o Senhor, então a glória é toda dele. Que coisa linda! Estou feliz e alegre demais por esse momento. Amém, também estou. Por todos esses compartilhamentos. O sentir de maneira leve e ao mesmo tempo forte a presença do Senhor na tua vida, no teu testemunho. É uma alegria e eu tenho certeza que você de casa aí, que prestou atenção atentamente, foi muito edificado. Glórias a Deus, seja sempre muito bem-vinda aqui agradeço conosco. de coração. Continue sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor e deixe Deus te usar. Amém. Te usar cantando, Amém. te usar falando, te usar testemunhando, Amém. te usar com as tuas mãos, que tu dissesse aqui para mim nos bastidores que gosta do trabalho artesanal. Deixa o Senhor te usar. Ai, eu tô com vontade tão grande de dizer, gente, isso é importante. O esposo dela, quando eu tava ali nos bastidores, quando eu entrei no camarim para resolver algo, e quando eu cheguei lá, ele estava dando comida para Rebequinha, a menorzinha, enquanto ela está aqui. E ela agradeceu o apoio dele. Isso é tão lindo. Que Deus continue abençoando a família de vocês. E vocês, maridões que estão aí assistindo, apoiem o ministério das suas esposas, viu? Ele é presbítero. Às vezes ele leva isso e tudo. Quando eu precisei ir para Caruaru com a Chamar, aí levou os dois para Benfica. Olha aí. Mesmo sendo presbítero, eu disse, menino, não vai dar conta. Ele disse, dá um jeito, se dá um jeito. Aí. Ele tem o ministério dele confiado, que Deus confiou a ele, mas ele também honra e apoia o ministério que o Senhor confia a ela. Chegou o momento de registrar a nossa conversa. Vamos tirar uma foto, irmã Thalita? Ali.
Glória a Deus, pronto. E já estamos chegando ao final do nosso Identidade Sonora. Para você que está aí com a gente, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação também. Lembre-se que você pode assistir esse programa quantas vezes você quiser no canal do YouTube da Rede Brasil Oficial. E seja um arauto de Deus compartilhando este programa para outras pessoas, que elas também possam receber de Deus aquilo que você já recebeu. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser.